Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um programa um pouco diferente. Eu convidei algumas mães para conversar conosco, para falar justamente sobre situações de maternidade, filhos, educação, inclusão. Então a primeira pessoa com quem eu vou conversar é a Camila, que é minha amiga, eu já conheço, enfim, eu agradeço, né, o convite por você ter vindo conversar comigo. E aí eu vou deixar que a Camila se apresente. E aí, Camila, tudo bem? Tudo. Eu sou a Camila, sou mãe de 3 meninos. 3 meninos, grande desafio, né? É, um grande desafio. Um de 10, um de 8 e um de 6. E além de ser um grande desafio, de serem 3 meninos, idades muito próximas, eu tenho um desafio ainda maior, que eu tenho o meu do meio, de 8 anos, o Francisco. Ele é autista, severo, não verbal. Então eu tenho um desafio muito grande de fazer uma integração entre os 3 e ensinar eles a conviverem com tudo isso, porque é um mundo completamente diferente, é um mundo único e é um mundo desafiador e sem previsão. Cada dia é um dia, cada dia é de uma forma, cada dia ele reage de uma forma. Nessa coisa de diagnóstico, de tudo isso, a gente começou a perceber algumas coisas no Luiz Henrique e fechamos bem posterior ao diagnóstico do Kiko, com um diagnóstico de TDAH. Então eu tenho 2 mundos que precisam se casar e são desafiadores. Imagino. Como que são a escolarização deles? Eles vão todos para a mesma escola? Não, eles não vão para a mesma escola. O Luiz Henrique e o Leonardo, mais novo e o mais velho, vão para a mesma escola. O do meio está numa escola especial, porque ele não acompanha. E a escola curricular nossa não tem capacidade para incluir uma criança autista severa. Na verdade, a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que escola nenhuma no Brasil tem capacidade de inclusão. É isso que eu ia te perguntar. Vocês tentaram... Com quantos anos ele foi diagnosticado? Ele foi diagnosticado com 2 anos e 8 meses. E até os 4 anos ele frequentou a escola curricular normal, acompanhado de um AT. Só que ele não é verbal. O que é um AT? É uma assistente terapêutica. Ela ia acompanhar para tentar incluir eles nas atividades curriculares. Só que não existe adaptação. O acompanhante que tinha que fazer essa adaptação, um autista severo, não verbal, ele tem outros desafios, que são sensoriais, são motores. A escola não tem, mas ela não tem a especialização, na minha opinião, nem quer ter esta especialização para fazer essa inclusão. Então a gente optou por mandar tirar ele do currículo normal e passar para um lugar que tem essa atenção, que tem esse olhar, que consiga fazer a necessidade dele, não a necessidade do mundo, mas a necessidade dele. Então você tem 3 meninos, 2 que têm algumas patologias, um severo. Desculpa perguntar, mas você trabalha? Você tem uma vida profissional? Então, eu sou advogada de formação e por opção eu parei de advogar quando eu engravidei do mais velho, queria participar mais ativamente da primeira infância dele. E com o andar da carruagem, com tudo que aconteceu, eu optei por não voltar. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a trabalhos manuais, então eu achei uma forma de me manter profissionalmente ativa. Eu não consigo fazer de uma forma como eu gostaria, com o empenho que eu gostaria, mas eu consigo me manter com uma atividade que não seja só maternar. Perfeito. Eu consigo encaixar dentro do dia a dia deles, porque eu levo para qualquer lugar, eu faço em qualquer lugar. Ótimo. Então isso é fundamental para mim, que eu possa estar presente nesse dia a dia deles. E aí, como é que você divide a questão escolar? Porque são 3 e 2 não tem
teoricamente não tem tantas dificuldades, vão para uma escola normal. E aí, como é que você divide isso com o seu marido? A gente dividiu os turnos. Em turnos? Então, de manhã eu tô em casa com o Rico e acompanhando as terapias dele, e a gente vai se dividindo como ele fica 100% em home office. Então, a gente consegue dividir, ele consegue encaixar também em reuniões, participar das terapias. Ah, que bom. E foi um ganho muito grande com a pandemia isso, porque antes ele não conseguia, agora a gente consegue fazer isso junto. Tá. Me fala uma coisa, eu quero voltar no negócio da inclusão, mas me fala um pouco da escola normal dos seus dois filhos, o mais novo e o mais velho. Como é que você vê essa relação, principalmente sabendo, né, que o Luiz Henrique tem essa questão do TDAH também? Como que você vê a sua relação com a escola? Você percebe que há uma... Como que você trabalha? Você percebe uma parceria? Você teve que fazer mudanças de escola depois que ele foi diagnosticado? Como é que isso também é encarado? Porque você tem uma criança também menor. Uhum. Então, como você tem 3 aspectos totalmente diferentes na sua casa, como é que você trabalhou e trabalha isso com a escola? O diagnóstico do Luiz Henrique saiu, ele já estava na escola que ele está hoje. Ok. Então, eu criei uma parceria muito grande com a escola. Eu criei uma rotina de reuniões mensais com a escola, para eu levo algumas coisas, eles trazem algumas coisas e a gente faz esse trabalho conjunto. Tá. E daí acabou criando uma coisa muito legal, em que se eu sinto alguma dificuldade eu já ponho para a escola, e se a escola percebe alguma dificuldade, já coloca para mim. Você acha que isso é porque você já tem um laudo e porque você motivou, ou porque a escola já Eu acho que é porque eu motivei. Tá. Eu acho que é porque eu motivei. A escola também tem que ser receptiva para isso. Sem dúvida. E por enquanto eu encontrei profissionais super receptivos para isso. Pode ser que uma certa hora eu não encontre, mas por enquanto eu encontrei. E eu criei isso. Essa rotina. Eu criei, a escola percebeu que funciona e que vai muito bem. Então, foi uma coisa muito legal que se criou. E aí eu criei isso com o pequeno também. Ah, tá bom. Eu criei isso com o pequeno. Então eu percebo que eu tenho a mesma parceria que eu tenho no fundamental com o grande, eu tenho na educação infantil com o pequeno. Então eu tenho uma troca muito grande. Eu percebo algumas coisas, coloco para a escola. Ai, não reparei isso. Olha, é verdade, ele passou a apresentar tal comportamento. Então a gente tem eu tenho uma troca muito grande com a escola. Mas que eu sinto que acontece porque eu criei, e eu sinto que acontece porque o Luiz Henrique é uma criança que tem uma capacidade de aprendizado grande, que tem um interesse de aprendizado, que tem as suas dificuldades, mas assim, ele tem um empenho, ele tem uma vontade muito grande. Agora, se você coloca uma criança que não tem uma habilidade, uma criança que tem uma dificuldade de fala, uma criança que tem uma dificuldade muito grande de aprendizado, eu não sei até que ponto a escola vai abraçar isso. Se eu não me engano, tem uma lei que obriga as escolas a terem a inclusão, certo? Então, obriga. Eu não concordo, uma opinião super particular, já tive discussões bem feias com mães de crianças com algum diagnóstico. Ok. Porque eu não concordo que a criança tem que estar dentro da escola curricular. Ela tem que estar dentro da escola que atenda a necessidade dela, da criança. Sim. E com profissionais preparados para aquela criança. Não adianta você jogar uma criança autista, não verbal, severa, dentro de uma escola que com 8 anos de idade ela não sabe falar, ela não sabe pronunciar uma letra, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, colocar ela dentro de uma classe de segundo ou terceiro ano e querer que acompanhe. Sim. E não adianta colocar ela numa classe de G5, primeiro ano, porque ela também não vai estar naquele... Ela é grande, ela já tem outra força, ela já tem outra capacidade motora. A criação de escolas especiais e aptas para atender aquela necessidade, para mim seria muito mais inclusivo do que
Sim, do que forçar uma situação que não vai ser benéfica, talvez, para nenhum dos lados, né? Nenhum dos lados, nem para a escola, nem para a família, nem muito menos para a criança. Nem para a criança e talvez nem para os colegas. Não. Porque numa idade tão jovem, talvez eles não entendam aquela diferença. Exatamente. Então, de fato, talvez não ocorra a inclusão. Exatamente. Eu vivencio isso na escola, porque na classe dos meus 2 filhos tem criança autista. Ah, é? São crianças de alta capacidade. Sim. São crianças assim, bem inteligentes, com uma habilidade específica bem grande, mas que tem questões. E aí eu vejo os meus filhos entendendo essas questões e as outras crianças não entendendo. Então é complicado para a escola lidar com isso. É complicado para a escola. O que é muito bom, por exemplo, esse ano na escola, o Luiz Henrique está com uma professora que é uma psicopedagoga. Que já tem uma formação diferenciada. Bem diferenciada. Então o olhar dela é diferente. A forma dela chegar nos alunos e explicar a situação é diferente. Isso contribui muito. Sem dúvida. Muito. Sem dúvida. Muito. Eu consigo entender, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu levo essa situação para uma realidade que é da maioria dos brasileiros. E aí, talvez eu entenda o porquê de obrigar a inclusão. Eu também entendo. Porque 80% está na escola pública e aí tem que ter alguma maneira. Mas você sabia, Gabi, que existem escolas públicas especializadas em... Eu sei porque eu tenho uma amiga que ela inclusive vai conversar comigo em outro momento, que ela tem um filho de hoje, está com 15 anos, ele teve uma paralisia cerebral e ela teve que lutar muito. É uma luta. É uma luta. É uma luta. A gente, até hoje, todo acompanhante terapêutico que o Kiko teve, a gente teve que pagar. A gente não conseguiu. É uma luta com um plano de saúde para conseguir. É uma luta. É uma luta. É uma luta. É uma luta. Tem uma senhora, não sei se você já chegou a passar alguma vez ali no Brooklyn, perto do Shopping Morumbi, tem uma rotatória e tem uma senhora que eu me lembro porque ela mora perto da minha mãe. Ela está numa praça que fica perto da casa da minha mãe. E uma vez eu a vi com um menininho que era pequeno, era maior que o seu Luiz Henrique, que o Dimitri, que tem 10 anos. E acho que ele deve ter uns 12, 13. E o menininho, nitidamente, ele tinha um problema. E ele tem autismo também. E na época, eu era tão sem noção, a gente fala, né, porque é uma coisa tão simples. E eu falei pra ela, olha, eu posso ajudar a senhora, posso fazer uma cesta básica, alguma coisa, porque ela tava pedindo dinheiro no Farol. E ela falou, olha, não adianta você trazer uma cesta básica pra mim, porque o meu filho, ele não consegue andar, ele não consegue falar, então eu não consigo subir num ônibus com ele com uma cesta básica. Então se você puder me ajudar com dinheiro. E sabe o que é pior? O filho dela hoje tem 13 anos e ela continua no Farol. Ele tem atendimento num hospital público, ele parou de passar na pandemia, mas é a realidade de muita gente que tem filhos com problemas. A acessibilidade no Brasil é muito difícil. Não só aqui. Eu pesquisei alguns outros países na Europa. Eu acho que os 2 únicos lugares que eu vi que existe uma acessibilidade muito grande e um olhar muito carinhoso para crianças com algum diagnóstico é nos Estados Unidos e no Canadá. São os 2 únicos lugares que de tudo que eu pesquisei, que tem assim um olhar, um acolhimento, um direcionamento diferente. Tem escolas nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, que a criança faz um contraturno clínica na própria escola. Uau! Para poder acompanhar. Que legal, né? O que seria aqui, quantas escolas à tarde ficam inutilizadas, fechadas. Por que não ter um contraturno para crianças com dificuldade? Sim. Tanto que tem um monte de organização não governamental para as crianças da escola pública oferecendo atividades para eles não ficarem ociosos no contraturno enquanto as mães estão trabalhando. Exatamente. A acessibilidade da educação, da saúde, não só para crianças com algum diagnóstico, mas para crianças que precisam, que não têm uma condição financeira que possam arcar com isso, é muito difícil.
é muito complicada. Bom, você já falou de uma solução que seria um pouco mais complexa, conhecendo o histórico político e econômico que nós temos aqui no país. Se você tivesse que pensar em alguma ação simples, algo que poderia ser feito simplesmente para começar a tratar sobre o tema. Aliás, essa é uma outra questão. Você acha que o tema é suficientemente tratado na escola? Não. Acho que não é nada tratado. Se você perguntar para qualquer criança se ela sabe que é uma síndrome de Down, se ela sabe que é um autismo, se ela não tem convivência, uma paralisia cerebral, se ela não tem convivência com esse mundo, ela vai olhar uma criança na cadeira de rodas e vai assustar. Ela vai olhar uma criança tendo uma estereotipia, ela vai assustar. Com certeza. Não tem conhecimento, não é tratado, não é um assunto que é tratado, é bem velado. Então talvez esse poderia ser um ponto de partida? Um ponto de partida. Não tão difícil. Vamos falar de inclusão, diversidade, falam o quê? Só diversidade sexual. Grande maioria. Diversidade racial também, eventualmente etária, mas não se fala de diversidade religiosa com eles. Não se fala de diversidade neurológica com eles. Não se fala disso. Não, é verdade. Talvez abordar esse tema com mais naturalidade dentro da escola pode ser uma solução para o futuro. E para mim uma solução muito grande dentro das escolas seria a criação de classes especiais dentro da escola. Por que não ter uma classe de crianças autistas severas dentro de uma escola normal, curricular? Para eles conviverem, eles aprendem por imitação. Por que eles não podem fazer uma aula de música, que normalmente é um interesse muito aflorado deles, junto com uma classe? Uma aula de educação física, compartilhar algumas aulas. Eles teriam uma visão diferente de mundo, uma visão diferente de convivência e poderia ser uma semente plantada lá para o futuro, para mudar isso no futuro. Eu acredito muito nisso. Eu trabalho muito isso em casa. Acho que os pais hoje em dia têm que pensar na diversidade como um todo. Ficam muito numa coisa só racial, só sexual, mas tem que olhar a diversidade do mundo e mostrar para as crianças que talvez o amigo precise de um carinho, de uma ajuda, de sentar do lado, que é uma ajuda. Falta um pouco disso e eu acho que se a semente for plantada em casa e for levado para a escola, vai disseminar. E aí isso no dia a dia, no futuro, vão ser seres humanos diferentes. Com certeza. E eu acho que é isso que o mundo precisa. Concordo. E inclusive, eu estava pensando aqui na sua fala, a grande maioria, essa é uma reflexão minha para depois, mas a grande maioria das escolas, elas acabam seguindo um modelo de competição. A gente compete para estar ali no Enem, para tirar as melhores notas do Enem, para entrar no vestibular, para ser o melhor da empresa, para não sei o quê. Mas tem que mudar o olhar, tem que ser uma coisa mais colaborativa, mais compartilhada, mais amorosa. Exatamente. Então acho que é um pouco mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Acho que a educação emocional hoje é o caminho para ter bons profissionais e seres humanos melhores e acho que um planeta melhor, um mundo melhor. Eu acho que eu acredito muito mais na educação emocional do que na educação tradicional. Conteudista. Que legal. Ai, querida, muito obrigada. Obrigada a você, Gabi, adorei. Adorei também. Grandes insights.